partir do fenômeno atual pós-moderno, o que tem provocado os desvios doutrinários de diversas pessoas, especialmente jovens da igreja? O que tem causado esse desvio é a falta de apego com a espiritualidade, de apego com as escrituras, de apego com o compromisso religioso e espiritual também na sua comunidade de fé, no caso da sua igreja. Ah, é claro que na aula de hoje nós vamos estudar a lição de número 10 aqui na classe dos jovens. Hoje nós vamos compreender sobre o tema Cuidado com o vento de doutrina. Estamos comentando para você o primeiro trimestre da CPAD em 2024, um texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve aqui no canal ou me acompanhe também pelo Spotify. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material, preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos, argumentos a mais, com a pesquisa que eu realizei. Você pode ter acesso a esse material que vai te ajudar na hora da tua administração. Os slides, os PowerPoints, onde você pode utilizar e dinamizar as tuas aulas para a glória de Deus. Tudo isso está incluso em um pacote trimestral. Está descrito aqui na nossa descrição. Você pode ficar à vontade, é só clicar no link e conhecer a nossa proposta. Que Deus abençoe você. Então, vamos que vamos. Vamos para o nosso momento de leitura bíblica e eu espero muito que o Senhor confirme a palavra dele no teu coração nesse dia tão especial em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, escrita e comentada pelo pastor Elias Torralbo. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O tema da lição 10, que vai cair no dia 10 de março, vai trabalhar sobre o cuidado com o vento de doutrina. Olha como é importante nós entendermos a proposta da aula de hoje. Também é muito interessante você realizar as leituras bíblicas em classe que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que vai se localizar no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 e 17. Também você pode estar apresentando a leitura do resumo da lição em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza então em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16. Você pode estar lendo esse texto compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores e postando todo esse material aqui no YouTube e no Spotify de segunda a sexta às 18 horas. Toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens, onde nós postamos essas lições para a tua edificação, sempre às 18 horas. Mas terça também temos o especial na Rádio Brasil às 17, no programa Voz da Assembleia de Deus, onde nós postamos essa lição para a edificação dos nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 10, onde nós vamos abordar sobre o cuidado com o vento de doutrina, como proposta também do pastor Elias Torralbo, eu quero tomar como fundamento uma das cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Se nós analisarmos o contexto da primeira epístola de Paulo, especialmente ao seu filho na fé Timóteo, nós vamos perceber que aquela carta vai trazer grandes lições e grandes ensinamentos que vão nos ajudar na compreensão da aula de hoje sobre esse cuidado com o vento de doutrina. Apesar do que a primeira epístola é uma epístola pastoral que tem o objetivo de orientar um jovem obreiro, um jovem pastor, à frente de uma igreja, que no caso a igreja de Timóteo era a igreja de Éfeso, com o objetivo, então, de orientá-lo sobre as falsas doutrinas que estavam surgindo no seu tempo. Se analisarmos o Novo Testamento, e eu gosto de olhar pelo retrovisor também, você vai perceber de forma muito clara que quando nós olhamos para trás no Novo Testamento, você vai descobrir que naquele contexto
você vai encontrar diversas doutrinas que surgem contra a pessoa de Cristo. Uma delas é o gnosticismo, e o Evangelho de João vem combatendo toda essa doutrina. É claro que Paulo também combate. Quando nós olhamos para a epístola, nós entendemos que Paulo trabalha um combate contra as falsas doutrinas do seu tempo. No seu tempo, o judaísmo estava querendo transformar o cristianismo em uma prática judaizante, ou seja, somente um veio da fé judaica. Mas entende-se então que a igreja surge a partir da orientação de Cristo. Charles Edmond, explicando a respeito da carta, ele destaca que as epístolas pastorais, não só a primeira epístola, mas a segunda de Timóteo também, e a carta de Tito, nós temos três: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. As três cartas consistem aqui em três grandes direcionamentos. Anote o primeiro. O primeiro deles é o direcionamento dos ministros a respeito da organização da igreja. Observe, Paulo está orientando sobre a organização da igreja na primeira carta, também o combate às falsas doutrinas. O segundo direcionamento é exatamente sobre a doutrina verdadeira. Então você vai perceber que tanto na primeira como na segunda carta, Paulo agora começa a falar sobre a doutrina verdadeira que Timóteo deveria seguir. E claro, nós também devemos aprender sobre a doutrina verdadeira, já que hoje nós vamos tomar cuidado com qualquer vento de doutrina e combater esses ventos de doutrinas. Terceiro, você tem a visão de forma muito clara sobre a perspectiva e o respeito da vida cristã tratado então na epístola de Tito. Se você pode e se você puder fazer isso, você vai perceber que as três epístolas pastorais trazem então esse cuidado contra o vento de doutrina. E é claro que nós vamos aprender isso à luz da lição, à luz da palavra, compreendendo então de forma muito clara o que as escrituras nos norteiam, como proposta então do pastor Elias Torralbo. E você que está chegando por aqui, não se esquece, se inscreve no canal. Se você pode, deixa aí o teu comentário, porque me ajuda muito. Se você puder, coloque aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, onde você congrega. Muito obrigado você que está aqui toda semana com a gente, me acompanhando, me assistindo. Que Deus possa edificar você e abençoar sua família também. O primeiro ponto, então, da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento: as tendências atuais das falsas doutrinas. Vamos observar essas tendências atuais do nosso tempo, que trabalham uma perspectiva totalmente distorcida a padrões concretos, como o exemplo do Evangelho. Então, como primeiro ponto da lição, nós vamos observar essas doutrinas, essas tendências atuais, influenciadas especialmente por esse processo da desconstrução do nosso tempo. Desconstrução de valores e princípios, marcos espirituais que nós defendemos, tudo isso vem pela influência dessa cosmovisão de uma modernidade líquida, como o sociólogo polonês Zygmunt Bauman defendeu e descreveu especialmente a sociedade do nosso tempo. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você se localiza então agora na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, quando Paulão faz questão de falar sobre os tempos atuais, os tempos modernos. Lá no seu período bíblico, tá? Ele fala sobre a tendência de desconstrução dentro das escrituras. E você já pode, então, avançar para o primeiro subtópico. No primeiro subtópico, nós vamos entender os tempos pós-modernos. O pastor Elias Torralbo traz uma perspectiva bem interessante na própria lição. Ele diz que a pessoa cristã ela precisa conhecer as tendências modernas para que possa, então, combater essas tendências à luz do próprio Evangelho. Como nós também precisamos aprender sobre isso. E daí, então, nós estamos falando sobre isso para você. Quando nós observamos a primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, lá atrás, Paulo então traz uma orientação para a organização da igreja e o cuidado que Timóteo deveria ter com as tendências do seu tempo. No nosso tempo, nós temos então as tendências da pós-modernidade, e essa pós-modernidade que não valoriza valores concretos, princípios como família, princípios estabelecidos
como o próprio casamento, princípios estabelecidos como a verdade passa a ser relativizada, há uma desconstrução de valores e verdades em princípios que nós temos e há uma forte propagação de outras narrativas. E esse tipo de visão é uma visão que distorce aquilo que nós acreditamos, que desconsidera os princípios da palavra de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, eu gosto de olhar para a Bíblia, você vai perceber que o Paulo também combatia as falsas doutrinas e estava ensinando Timóteo, discipulando Timóteo sobre essas falsas doutrinas. Timóteo precisava combater os falsos mestres que disseminavam as falsas doutrinas e deveria então ensinar a pureza da doutrina, a pureza do ensino bíblico. Olha esse exemplo, nós precisamos combater os falsos mestres do nosso tempo e combater também os falsos ensinamentos que desqualificam a pessoa de Jesus, a divindade de Cristo, a sua ressurreição, desqualificam a Bíblia como palavra de Deus. Observe o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Você vai perceber que o próprio Paulo destaca: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para que advertisses algum e que ensinam de forma muito terrível outra doutrina. Então você percebe essa outra doutrina sendo citada por Paulo. E aí nós podemos levantar a pergunta: que tipo de outra doutrina era ensinada nos dias de Timóteo, nos dias de Paulo? Você vai perceber que essa outra doutrina de 1 Timóteo 1,3 exatamente causou a queda de Himeneu e Alexandre. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20. Essa outra doutrina, ela tem alguns expoentes. Eram mestres da lei que queriam então transformar o próprio cristianismo em um veio judaizante. 1 Timóteo 1,7 confirma isso. Esse grupo era chamado, então, daqueles que eram da circuncisão. Observe o texto de Tito, capítulo 1, versículo 10, que dedicavam-se, então, à prática da salvação a partir da observação da lei. 1 Timóteo vai destacar, na realidade, Tito, agora, capítulo 3, versículo 9, confirma isso. Também é importante nós observar que eles se ocupavam com fábulas, com genealogia, sendo que Paulo está ensinando o evangelho puro. E essas fábulas e genealogias são citadas em 1 Timóteo 1,4. Olha só o outro evangelho que Paulo está aqui combatendo. Eram conhecidas como fábulas judaicas, Tito 1,14, Paulo cita isso, e negavam a criação, que negavam então a criação, está no capítulo 4 da segunda carta, versículos 3 ao 5. Também negavam a ressurreição de Jesus, tá? 2 Timóteo 2, versículo 18. Observe como isso lá atrás já é uma espécie de liberalismo teológico. É claro que o liberalismo teológico ele vira um grande expoente a partir do século 18, por ali, 19, 18, por aqui. Você vai perceber de forma muito especial que há uma negação da ressurreição lá. Há uma negação da divindade, há uma negação da criação. Então, Paulo chama isso de outro evangelho. E orienta Timóteo agora a combater esse outro evangelho, essas outras doutrinas. É interessante que nós, quando observamos as Escrituras, nós entendemos que a Bíblia, ela não contém erros. A Bíblia Sagrada, ela não contém erros. Estou falando do próprio texto original, ou seja, dos autógrafos. Hoje nós temos os apógrafos, que são cópias de cópias dos originais, cópias fiéis, relevantes ao texto. Norman Geisler faz questão de dizer que Jesus ensinou sobre a inspiração e a veracidade das Escrituras. Então, negar a criação, já nos dias de Timóteo, era negar a veracidade das Escrituras. Nós entendemos que Jesus ele ensinou sobre essa veracidade, o próprio texto sagrado confirma isso, e as Escrituras, então, deveriam ser relevantes. E Paulo começa agora a relatar que o verdadeiro e genuíno evangelho, a partir da perspectiva do reino de Deus, fundamenta a salvação das pessoas mediante a fé em Jesus, não em fábulas judaicas, não em circuncisão ou práticas do judaísmo para obter a fé. O que os judeus faziam? Eles pegavam um exemplo do próprio batismo em águas, que era realizado pelos cristãos e pelos judeus também que se convertiam ao judaísmo.
Esses judeus que se convertiam ao judaísmo eram chamados de prosélitos. Aqueles que se convertiam ao cristianismo, chamados de discípulos cristãos. Só que um detalhe, no judaísmo a pessoa teria que obedecer à lei, às práticas judaicas, teria que participar da circuncisão. No cristianismo é diferente. A pessoa deveria, pela fé, crer em Jesus, professar sua salvação, dar testemunho de Cristo, passar pelo batismo em águas e agora obedecer à grande comissão, sendo a nova criatura em Jesus. Está aí a diferença. Não há uma prática da lei aqui sendo fortemente propagada como um princípio de salvação. É claro que a lei, a orientação das escrituras, ela é obedecida pelos cristãos, respeitadas pelos cristãos, mas para o intento de salvação, não. E aí Paulo começa agora a explicar sobre esse tipo de outro evangelho, essa falsa doutrina. Avançando, espero ajudar você. Vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre os tempos de desconstruções que nós estamos enfrentando e que no período de Timóteo já existia também. Neste segundo subtópico, nós percebemos no primeiro ponto que o pastor Elias Torralbo destaca que essa desconstrução propagada na pós-modernidade vem por influência, uma influência teológica conhecida como o próprio liberalismo. O liberalismo teológico, de acordo com Roger Wilson, no seu texto Combatendo especialmente o liberalismo teológico, ele faz questão de professar que a ressurreição ela não tem valia, ou seja, a ressurreição para os teólogos liberais é apenas um símbolo do cristianismo. A pessoa ela crê na ressurreição, mas Cristo realmente morreu, o seu corpo foi roubado, tomado pelos discípulos na perspectiva histórica do próprio liberalismo, e a ressurreição passa a ser um símbolo da aceitação da mensagem do evangelho. É claro que no liberalismo teológico, a Bíblia Sagrada ela não é vista como palavra de Deus, mas ela é vista como algo que contém a palavra de Deus. No liberalismo teológico também, a desqualificação ou a desconstrução dos milagres. Os milagres eles são vistos agora como mitos. A questão do nascimento virginal de Jesus, da ressurreição, dos milagres durante o seu ministério são então retirados. Isso aqui é uma perspectiva de desconstrução. E na teologia liberal, você vai perceber também a teologia liberal ensinando e professando que a Bíblia precisa se atualizar, se aculturar com a cultura do seu tempo para apresentar, então, respostas para as pessoas. Essa visão é propagada por Schleiermacher, que é o primeiro expoente teólogo liberal que surge, um teólogo alemão, que passa, então, a professar especialmente esse tipo de visão. Esse tipo de desconstrução que traz um grande impacto para o nosso tempo, tá? É claro que isso também foi fortemente combatido pelos cristãos tradicionais. E hoje também nós encontramos resquícios dessa teologia liberal. Atualmente nós precisamos também entender que esse conceito de pecado propagado por nós cristãos na teologia liberal, ele é visto agora como algo que não existe. Então, o pecado, ele não existe. O pecado é algo visto como opressor na própria propagação da teologia liberal. E essa visão opressora é desqualificada, é desconstruída. Você também vai perceber que nós, como teólogos pentecostais, cristãos pentecostais, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos e defendemos, olha como é diferente, nós cremos e defendemos os milagres da Bíblia Sagrada, entendemos que a Bíblia ela é infalível, inerrante, ela é a genuína palavra de Deus e entendemos de forma especial que Jesus ele ressuscitou e permanece vivo. Na nossa teologia, entendemos que a Bíblia ela não se adequa a esse tempo, mas a Bíblia é uma mensagem atemporal, ou seja, uma mensagem poderosa para a edificação de pessoas. Não cremos na ressurreição apenas como um símbolo, mas nós acreditamos na ressurreição como algo literal e testemunhamos das Escrituras. No nosso tempo também, nós vamos encontrar especialmente ênfases propagadas pela visão liberal. Você vai entender essa questão do próprio
do próprio intelectualismo sendo professado no nosso tempo, onde as pessoas alcançam a salvação pela razão. Quando nós analisamos as Escrituras e vamos para o Novo Testamento, naquele período existia uma filosofia também conhecida como gnosticismo, que estava trazendo prejuízos para a igreja. No próprio tempo em que João pastoreou a igreja de Éfeso, João então combate o gnosticismo. E esse gnosticismo também já era propagado nos dias de Timóteo, como eu descrevi para você, onde as pessoas garantiam a salvação não pela fé, mas pelo conhecimento, pela visão intelectual, em uma visão grega dessa salvação. Você vai ver Paulo combatendo isso. Também na carta de Tito, capítulo 3, versículo 9, você percebe Paulo combatendo essa visão que descrevia que a salvação vinha por meio da razão. Também você vai perceber naquele tempo uma soberba arrogante sendo propagada pelo gnosticismo, onde as pessoas se tornavam extremamente vaidosas na sua pregação. E esses falsos mestres batiam no seu peito dizendo que tinham o conhecimento total das Escrituras, o conhecimento total da salvação, e essa arrogância não valorizava a revelação apresentada a partir da pessoa de Jesus. Você vai perceber também Paulo combatendo esse asceticismo religioso, onde as pessoas naquele tempo estabeleciam o seguinte: os falsos mestres ensinavam que as pessoas poderiam obter a salvação, mas deveriam obedecer todos os ritos judaicos para a salvação, para garantir essa salvação. Então, Paulo vai combatendo isso, você percebe na primeira carta, capítulo 4, versículos 1 ao 5, Tito 1,15 também, ele destaca isso. Também naquele período, a questão da própria imoralidade já estava sendo propagada, porque o pecado agora ele é visto totalmente diferente e também traz uma resposta para o nosso tempo. No nosso tempo, na teologia liberal, o pecado ele é desqualificado, desconstruído, tá? Então, a visão de pecado está atrelada naquele período à desobediência das regras religiosas e não da palavra de Deus. Então, tem muita coisa aqui. Você vai perceber também uma ganância sendo demonstrada por aqueles falsos mestres, porque eles queriam garantir dinheiro, recursos para si mesmo e não para o reino de Deus. E Paulo combate isso na primeira carta, capítulo 6, versículo 5 de Timóteo, Tito 1,11. Ele também faz questão de falar a respeito do legalismo extremado que era também professado por essas pessoas religiosas naquele período, que ensinavam as pessoas a obedecer os ritos judaicos ao invés de obedecer as escrituras, obedecer a Jesus e seguir a visão do reino de Deus. Daí Paulo chama isso de outro evangelho. É muito parecido com a tendência do nosso tempo, esse outro evangelho que distorce a palavra de Deus, a nossa espiritualidade. Avançando, espero estar ajudando você. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre a espiritualidade sem vida, também professada nos nossos dias. O pastor Elias Torralbo destaca de forma muito sábia que a pós-modernidade traz consigo algo que é nocivo à fé cristã, porque a pós-modernidade combate o padrão bíblico, ou seja, tenta desconstruir a Bíblia Sagrada. Descreve que existem versículos na Bíblia Sagrada que precisam ser substituídos. Em outras palavras, em uma linguagem atual, serem atualizados. Exemplo, versículos que combatem o pecado precisam então ser retirados das Escrituras. Dentro dessa cultura pós-moderna, surge então uma nova necessidade de ressignificar a Bíblia Sagrada, ressignificar os nossos ensinamentos, ressignificar então esse princípio. Isso está muito parecido especialmente a essa cultura da teologia liberal, que descrevia que a salvação, especialmente naquele período do iluminismo que está surgindo no mundo, deveria então ser propagada de forma diferente para as pessoas de alto padrão da sociedade. E naquele período valorizava-se mais a razão, ou seja, retirava os princípios da fé, da emoção que nós temos e nós acreditamos também. E dentro dessa cultura da teologia liberal, você vai perceber um forte combate aos princípios da Escritura. E nós não defendemos a teologia liberal. De acordo com John Stott, em seu texto, comentando a respeito desse processo, e o John Stott comenta isso na primeira epístola de Timóteo, no seu comentário,
Ele faz questão de escrever que há uma forte necessidade do cristão entender de forma muito clara que ele precisa pregar o evangelho porque o mundo necessita de transformação. E essa pregação do evangelho é o evangelho genuíno que você defende, que você ensina. Por exemplo, hoje nós percebemos políticas que são fundamentadas pró-aborto, políticas que são fundamentadas pró-eutanásia, políticas que são fundamentadas para a regularização de diversas situações, como abusos da lei. E há uma necessidade do próprio cristianismo, do evangelho, de você, como cristão, se posicionar. Durante muito tempo as pessoas pensavam: olha, não pode misturar política com religião. Não caia nesse conto, não caia nessa cilada. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa demonstrar a sua posição a partir do evangelho. A igreja precisa defender os seus valores. A igreja precisa de representantes em diversas áreas da sociedade para continuarmos pregando o evangelho. Porque o objetivo do mundo é desconstruir a palavra de Deus. Em alguns países, a Bíblia, as escrituras sagradas são proibidas e igrejas são literalmente fechadas. E aquelas que permanecem abertas precisam, então, se adequar à visão, especialmente daquele processo que é socialista. E nós precisamos, então, fugir desse contexto e entender que a igreja cristã também precisa de uma posição. Pastor Douglas Batista, também comentando a respeito da palavra de Deus, ele destaca que a palavra de Deus traz conselhos para nós que somos humanos. A palavra de Deus nos ensina a sermos humildes, ser pessoas de bens, ser então um bom cidadão, uma cidadã que exalta Cristo. Nós entendemos de forma muito especial que a dádiva que recebemos da parte de Deus é a partir das Escrituras, que vem inspirada pelo Espírito Santo e nos traz crescimento. E por isso nós precisamos defender esses valores que nós acreditamos e que você em Cristo também possa defendê-los. Se você conhece alguém, gente boa, que precisa muito assistir essa aula, faça isso, me ajude também, compartilhe essa lição com mais alguém, com um amigo. Se você pode também, poste na sua rede social. E vamos então para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento: a resistência do crente, a resistência do cristão. Como você pode resistir a essas tendências mundanas do nosso tempo? Por isso, em segundo lugar, como segundo ponto da nossa lição, nós vamos aprender sobre a nossa resistência. A nossa resistência mediante a fé, mediante as escrituras, de forma humilde, pela palavra de Deus, ensinando o verdadeiro evangelho que transforma vidas. Há uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 8. Vale a pena você aprender sobre a humildade e vigilância para compartilhar o genuíno evangelho que transforma vidas, que ajuda o homem a rejeitar o pecado e ter uma nova vida com Cristo. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre o seguinte argumento: o mundo a ser resistido. Quando nos referimos à palavra mundo, estamos falando então dessa cosmovisão distorcida e afetada pelo pecado. O pastor Elias Torralbo comenta que nós, como pessoas cristãs, somos desafiados a vencer o mundo. Então, diariamente, nós somos desafiados a vencer essas tendências pecaminosas, tá? E é claro que cabe ao ministro do Evangelho, ao servo de Deus, como você, uma pessoa cristã, que serve a Jesus, anunciar a sã doutrina, escolher pessoas, por exemplo, para trabalhar dentro da igreja que tem a visão da sã doutrina. Se você é um líder da igreja, se você é um pastor, trabalha com um grupo de jovens, procure pessoas que ensinam as recomendações da sã doutrina. Pastor, o que é sã doutrina? É o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. E orientar especialmente as pessoas no seu próprio comportamento, na condução do culto. Você percebe Timóteo recebendo orientações claras do próprio apóstolo Paulo na primeira carta, capítulo 2, versículos 1 ao 14, na condução do culto, ou seja, nós estamos celebrando a Deus em um culto santo, adorando a Deus. Isso é a doutrina que nos ensina. No culto a gente glorifica, no culto a gente adora, no culto a gente vai bem vestido, a gente exalta o Senhor.
Isso é sã doutrina. Também nós devemos aprender e estabelecer princípios claros para a escolha de pessoas que sejam líderes dentro da igreja, pessoas salvas em Jesus, que obedeçam aos critérios, que tenham o objetivo de compartilhar o genuíno evangelho. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 13, vai trazer ali diversas orientações para o diaconato e presbitério. Você vai perceber também orientações do relacionamento entre o pastor e as ovelhas, onde nós aprendemos com Paulo, ensinando a Timóteo, como pessoas cristãs que guardam a sã doutrina, devemos então respeitar o nosso próximo, respeitar a nossa liderança, trabalhar junto da nossa liderança, caminhando em Jesus. Nós vamos perceber também de forma correta como agir nesse pastoreio, está lá no capítulo 3, versículo 15, a apresentar a nossa assistência às pessoas mais idosas, honrando o Senhor, exaltando a Cristo, a ser uma pessoa de bem, a aprender especialmente que a obra de Deus ela deve ser estabelecida para o crescimento do Evangelho, o crescimento da missão e não para um lucro pessoal. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, nós não somos chamados para isso, mas nós somos chamados para compartilhar o verdadeiro e genuíno evangelho, o evangelho que produz salvação, que transforma vidas. Esse é o nosso objetivo. O mundo ele acaba trazendo, então, princípios mundanos para dentro da igreja. De que maneira? Influências que tentam, então, distorcer o evangelho. Essa visão empresarial tenta, então, trazer um grande impacto sobre a igreja. Na visão empresarial, você sobe o degrau para adquirir novos cargos, você sobe o degrau para estabelecer novas promoções. Isso é visão empresarial. Na visão do reino, na visão da igreja, Jesus deu a receita. Jesus disse, aquele que se comportar como João Batista, o menor. Ou seja, Jesus não estava apontando para cima o degrau, estava apontando para baixo. Aquele que descer e fizer-se, então, servo. Paulo, então, ensina, a gente precisa ser servo de Cristo. Aquele que desce para servir, esse sim está compartilhando o genuíno evangelho. No genuíno evangelho, nós compartilhamos a salvação, a ressurreição, a palavra de Deus e vivemos essa palavra de muito bom grado com o nosso coração. Então, pega isso e deixa Deus te usar sem a influência mundana. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender o mundo que agora caminha sem fundamentos concretos. Em segundo lugar, como segundo subtópico, aprendemos pela palavra de Deus, de acordo com o próprio pastor Elias Torralbo, que o mundo agora ele não tem fundamentos sólidos. Já a sã doutrina, sim. Já descrevi para você que o mundo está em constante mudança e o mundo trabalha na visão da desconstrução, tá? Dos valores que são fixos, estabelecidos, que eram estabelecidos na geração passada. A nossa geração, conhecida como YZ, já trabalha, então, a visão de desconstrução. Essa questão do respeito à liderança é desconstruído, o respeito aos professores é desconstruído. Você percebe respeito a próprios marcos da nossa fé passam a ser questionados e desconstruídos. Toda essa visão de desconstrução traz, então, um impacto, especialmente para compartilhar a nossa fé. Mas nós, em Cristo, precisamos nos apegar aos valores que defendemos. E esses valores são estabelecidos pela fé. É importante você observar que o ateísmo e o liberalismo religioso caminham juntos, tá? O ateísmo, ele passa a professar, então, especialmente essa falta de crença no próprio Deus. O ateísmo, ele trabalha em uma perspectiva totalmente terrível. E você sabia que hoje existe também o ateísmo cristão? A pessoa se denomina cristã, mas é ateia. A pessoa diz que faz parte da fé cristã, uma espiritualidade cristã, mas ela não crê em valores que nós estabelecemos, valores que são apresentados pelas escrituras sagradas que nós defendemos. Por exemplo, não acredita e não afirma na própria questão da imutabilidade de Deus, não crê em aspectos do milagre, não acreditam aí na própria inerrância das escrituras, tem especialmente uma visão de ter um relacionamento somente com a pessoa de Jesus, negam as outras partes do texto sagrado, para eles só o evangelho vale,
e exclui então as cartas paulinas, exclui especialmente o Antigo Testamento e rejeitam a fé cristã. Então, se denominam ateus cristãos. Já parou para pensar sobre isso? E isso existe hoje também. A declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que nós cremos na salvação, cremos que essa salvação ela vem por livramento da parte de Deus e nos livra das amarras do pecado. Então, nós somos livres em Jesus e temos agora uma nova fé em Cristo. Vejamos alguns princípios e considerações que nós precisamos levantar aqui. A primeira é que a salvação que nós defendemos é para todos. O sangue de Jesus não é somente para alguns, mas é para todos. A morte expiatória de Cristo, de uma vez por todas, nos resgatou. Segundo, Deus nos deu a oportunidade, mediante ao livre-arbítrio, de ter o conhecimento da pessoa de Jesus, de ter um relacionamento com Jesus, de aceitar a Jesus como nosso Salvador. E a própria declaração de fé das Assembleias de Deus também ensina que nós acreditamos na morte expiatória de Jesus e na sua ressurreição. Nós também entendemos, a partir de uma forma muito clara, que a salvação ela é só possível mediante ao arrependimento. Então, sem conversão, sem arrependimento dos pecados, nós não obtemos a salvação. Já o ateísmo faz questão de dizer que, olha, você pode ser cristão crendo só no Evangelho, só nos ensinamentos de Jesus, na pessoa de Jesus, e entendendo que o pecado não existe. Negam diversos valores. Então, você percebe que isso é uma desconstrução também no nosso tempo. Em terceiro lugar, agora, como terceiro subtópico, no segundo ponto, espero estar ajudando você, nós vamos agora tratar sobre a vitória que vence esse mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? De acordo com o pastor Elias Toalbo, a fé é a nossa arma mais adequada para vencer essas ações do maligno. A fé agora nos ajuda a vencer essas ações do mundo, esse mundo que está em constante desconstrução. O ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo também, que é professado no nosso tempo, são pensamentos que contradizem a mensagem da cruz, ou seja, trabalham em uma desconstrução a mensagem da cruz. Nós acreditamos na mensagem da cruz. Vejamos algumas definições. O ateísmo, ele rejeita a existência de Deus como um ser pessoal e autoconsciente, tá? E você percebe que isso é propagado também no nosso tempo. O relativismo, ele vai negar a existência de verdades absolutas que nós defendemos na Bíblia. O próprio secularismo não aceita a influência da fé e ele descreve, então, essa perspectiva de que a pessoa é livre na sua fé e na sua conduta de vida. A própria questão do marxismo cultural tenta, então, desconstruir princípios sólidos e é contrário à própria pregação do evangelho que nós defendemos. Esses tipos de visões distorcidas e desconstruções do nosso tempo são contrários à nossa fé. Mas a nossa fé cristã pentecostal defende a pessoa de Cristo. Nós cremos em Jesus. Daí a necessidade de entendermos a partir da perspectiva do John MacArthur. Ele faz questão também de escrever que a apologética cristã ela é uma raiz, é uma disciplina bíblica que nos ensina agora a defender a nossa fé, a nos apegarmos na Bíblia Sagrada, a demonstrar que a Bíblia tem resposta sim para o nosso tempo. E a maior resposta é a salvação em Jesus, ou seja, a apologética passa a ser evangelizadora. E daí a necessidade, então, de nos posicionar, ensinando para esse mundo que nós cremos em um Cristo crucificado, que ressuscitou, glória a Deus, e está vivo, permanece vivo e retornará para arrebatar a sua igreja, como nós cremos de acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, Colossenses 1, 28. Usa esses versículos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. O terceiro ponto da aula de hoje, então, trabalha agora sobre o seguinte argumento: ame ao Senhor e ame a sua palavra. Se você pode, deixa o likezinho aí e se inscreve no canal e que Deus abençoe você. Chegamos então no terceiro ponto dessa lição, finalizando a aula. Nesse terceiro ponto, nós vamos aprender sobre o nosso apego à palavra de Deus, às Escrituras. E é fundamental que você tenha isso em mente. Uma passagem bíblica que eu quero descrever está em João, capítulo 16, versículo 33, que descreve que nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo.
E a partir dessa perspectiva, nós caminhamos com Cristo. E o primeiro subtópico, nós entendemos que fomos criados para amar. Esse é o genuíno amor do Evangelho. E a partir dessa perspectiva, eu quero compartilhar isso com você. Para o pastor Elias Torralbo, nós entendemos de forma muito clara que as virtudes da palavra de Deus nos ensinam, então, que o amor é nobre. E agora nós vamos entender que nesse mundo de desconstruções, nós precisamos compartilhar o genuíno amor. O amor que combate o pecado, mas ama as pessoas, trazendo-as para perto de Cristo. O pastor José Gonçalves, em seu livro, de forma muito espetacular, ele destaca especialmente que a Bíblia ela possui uma razão extraordinária, porque ela é inspirada. Wayne Grudem também nos ensina a amar a palavra de Deus. Ele descreve na teologia sistemática sobre a importância da inspiração da Bíblia como base para o cristianismo. Norman Geisler, também citando a respeito da Bíblia Sagrada, ele alega que a Bíblia Sagrada é o livro de Deus, a palavra de Deus. E há uma passagem bíblica que nós podemos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, pois está escrito que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O termo escritura aqui, presente na palavra, aponta-se então para o Antigo Testamento, mas hoje nós entendemos essa questão universal do texto, em todo o texto sagrado. A declaração de fé também descreve que a Bíblia ela é a única fonte de fé inerrante, infalível, ela é inspirada a palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 35 também vai confirmar isso. E nós temos então em mãos não os autógrafos, mas nós temos em mãos os apógrafos que confirmam isso. O que é apógrafo, pastor? É compilação do original. E nós temos esses apógrafos, e a partir da leitura desses textos, nós então temos diversas traduções. Temos a NVI, eu particularmente gosto da NVI, Nova Versão Internacional. Temos a Revista Corrigida, publicada pela nossa CPAD, que é muito boa, vale a pena você ter. Inclusive, eu estou até com uma aqui em mãos, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa daqui eu ganhei de presente dos irmãos do Rio Grande do Sul, quando eu estive em um trabalho lá de Escola Bíblica Dominical. Uma bênção de Deus. Tem a versão Almeida atualizada, que é muito boa para a tua edificação também. Tem a nova Bíblia NVT, versão transformadora. São textos que vão te trazer clareza e vai te ajudar a amar a palavra de Deus. Avançando, gente boa, vamos então para o segundo subtópico, que nos ensina sobre amar ao Senhor. O pastor Elias Torralbo também aponta sobre a necessidade de entender que as Escrituras nos ensinam sobre o amor através das nossas atitudes. De acordo com Douglas Batista, fortalecimento da nossa fé vem então pela nossa ação em crer nas Escrituras Sagradas, em abraçar as Escrituras, em se alimentar da Bíblia, em participar da escola bíblica dominical. Você vai perceber que a declaração de fé descreve que a Bíblia ela é uma mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa do amor de Deus aos nossos corações, que através da ação do Espírito Santo nos ajuda agora a entender o plano da salvação. Deus ele nos ofereceu especialmente essa condição. Através do seu Espírito, amá-lo, através do seu Espírito, entender as Escrituras, através do seu Espírito, nos comunicar com ele pelas Escrituras Sagradas, pela fé, e entendemos sobre esse revestimento de poder. É por isso que nós precisamos buscar esse revestimento. Revestimento de poder hoje nos ajuda aqui. Esse poder não é só um poder espiritual, gente, mas é o nosso poder na razão de fé também, de entender as Escrituras e defender a nossa fé e se posicionar nesse tempo. É o nosso entendimento de entender a palavra, mas também buscar a Deus em oração. Defender a nossa teologia pentecostal, que ela é relevante sim. Eu estou aqui defendendo com você a nossa teologia pentecostal. A nossa teologia pentecostal já tem história, são mais de 112 anos de história só aqui no Brasil. E daí é fundamental defendermos essa teologia e entender que o Espírito Santo também nos capacita nessa boa obra. E, em último lugar, como terceiro e último subtópico, nós precisamos sim
amar a sua palavra, amar a Bíblia Sagrada. Observe como Paulo ensinou Timóteo a amar a palavra. E o pastor Elias Torralbo também descreve que a Bíblia possibilita esse amor a Deus e o amor à sua palavra. Norman Geisler faz questão de comentar que a Bíblia ela é inspirada e ela tem uma inspiração de forma muito poderosa e ela também é inerrante. Paulo afirma que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Falou isso para Timóteo de forma muito especial. Nós também entendemos que os escritores do Antigo Testamento foram inspirados por Deus e os apóstolos também. Nós ensinamos que Jesus, ele professou que a Bíblia ela é inspirada. Mateus capítulo 5, versículo 18, faz questão de também ensinar isso e defender. Então, negar a inspiração das escrituras, negar esses valores concretos é negar a nossa fé, é negar a nossa defesa. Eu costumo dizer que o cristão pentecostal ele é bíblico. Quem fala sobre isso também é o Gutierrez Cerqueira. Ele é bíblico, ele estuda a Bíblia, o pentecostal clássico, tá? Ele entende as escrituras, ele ama a palavra de Deus e daí esse fundamento. Por que nós precisamos, então, defender as escrituras em todo o tempo, especialmente em nossos dias? E eu espero muito que Deus use você na palavra. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e te edificou, por gentileza, deixa aqui teu comentário, gente. Se você puder fazer isso, eu vou agradecer você tanto. Olha, você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais. Pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram. Você pode me acompanhar pelo TikTok, pelo Facebook. É só você procurar @JandersonNascimento. Me acompanha lá pelo Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Nesses endereços você pode acompanhar o nosso Ministério Pastoral, acompanhar dinâmicas para a Escola Bíblica, postagens que a gente sempre está trazendo para você crescer e avançar em Jesus. Não se esquece que esse material está disponível para quem é assinante. No comentário abaixo, dá uma analisada aí, que Deus abençoe você. E toda terça-feira a gente está por aqui. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus abra a porta da palavra e te dê sabedoria nessa ministração. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Se você está afastado de Jesus e quer voltar para Cristo e entendeu a palavra, comenta aqui, quero aceitar a Jesus. Nós vamos interceder por você. Várias pessoas têm aceitado a Cristo através desse trabalho. Isso aqui é um milagre, é algo que nós fazemos para a glória de Deus. Então nós vamos orar pedindo a direção do Senhor sobre a sua aula. Senhor, muito obrigado pela tua direção. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E, Senhor, nessa hora eu quero orar pelo teu servo que vai ministrar, por tua serva que vai ministrar sobre a doutrina dos apóstolos. Oro, Senhor, pedindo para que o Senhor possa abrir a porta da palavra, para que o Senhor possa dar entendimento para o teu servo, para que o Senhor possa dar clareza para o teu servo e serva. Senhor Jesus, nos dá sabedoria à luz do teu evangelho. Senhor Jesus, oro por essas pessoas que se rendem a ti como Salvador. E, Pai, eu peço a tua bênção sobre esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, gente boa, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar. Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, pastor Elias Torralbo, editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD, é o livro de apoio dessa lição. Vale muito a pena você já ter esse material em mãos. Indico para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus que citei na aula de hoje, da editora CPAD. Você acha no site da CPAD, faz o pedido da sua. Indico para você também o texto A Mensagem de Atos, da editora ABU, John Stott. Eu citei esse material na construção da aula de hoje, muito legal para o teu crescimento. Texto do John MacArthur, da editora Thomas Nelson no Brasil, o Evangelho segundo Paulo, que traz uma contribuição muito interessante sobre a doutrina paulina. Também o Cânon das Escrituras, do F.F. Bruce, esse texto é da editora Agnus, para entender aí a composição do Novo Testamento. Já deu para perceber que tem muita coisa boa aqui para a gente estudar junto. E eu te aguardo por aqui na próxima terça-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Já estamos preparando o material de forma muito especial para o segundo trimestre. No segundo trimestre, nós vamos estudar um texto muito especial do meu amigo pastor Alexandre Coelho,
que vai valer muito a pena para o teu crescimento em Jesus, uma abordagem extraordinária, e eu espero por aqui em nome do Senhor para que Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.